Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, de reapresentação do grupo de jogadores no CT Parque Gigante e com novidades importantes protagonizadas pelo técnico Roger Machado. A gente também fala sobre Bernabei, porque a imprensa de Belo Horizonte está trazendo uma informação importante. Eu conversei com algumas pessoas que cuidam da carreira do Bernabei sobre esse assunto e a gente vai trazer detalhes sobre isso aqui no canal. A mudança no calendário do futebol brasileiro, que vai trazer também uma alteração importante no planejamento do Inter para a próxima temporada. E o retorno de Gustavo Grossi a Porto Alegre. A gente também vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Jogue com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos. Gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, tá? Com portões fechados. Esse treinamento começou por volta das 13h30 da tarde, foi concluído perto das 18 horas. E o Internacional começa agora a sua preparação em 2 semanas para a grande reta final do Campeonato Brasileiro, em que o Inter está hoje dentro do G4, pelo menos até amanhã. O Flamengo vai receber o Atlético Mineiro, reeditando a final da Copa do Brasil que aconteceu no último final de semana. Esse jogo era para ter acontecido no final de semana, só que as equipes do Galo e do Flamengo se enfrentaram pela final da Copa do Brasil, vão se enfrentar agora pelo Brasileirão. Caso o Flamengo pontue, ele volta para o G4. Tá? Então o Inter torce por um tropeço e uma vitória do Galo para se manter dentro do G4, aí na mesma condição, mesmo número de jogos restantes do Flamengo para o final do Campeonato Brasileiro. Bom, nesse treinamento de hoje, tá? Rocher, Ener Valencia e Borré estão com as suas seleções para a disputa das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Vão voltar só no dia 20, possivelmente vão encontrar a delegação do Inter lá no Rio de Janeiro. Gustavo Prado, Ricardo Matias e o último, Luiz Otávio, volante que recém subiu com o Roger para os profissionais do Inter, estão para um período de treinamentos. Luiz Otávio, que agora completou 17 anos, estreou no Grenal, entrou em campo contra o Criciúma também. Esses três estão na Granja Comari, no Rio de Janeiro, em um período de testes da seleção do Ramon Menezes, que vai ser convocada para a disputa do Sul-Americano, em que o Brasil é o atual campeão. Vai acontecer lá no Peru no início do ano que vem. Então, 6 jogadores não estão com a delegação. Não estiveram hoje com o grupo de jogadores no CT, então. Rocher, Ener, Borré, Gustavo Prado, Ricardo Matias e o volante Luiz Otávio. Por conta disso, tá, o Roger chamou 5 garotos que vão participar dessas 2 semanas de treinamentos. O goleiro Henrique Menck, que já foi até convocado pela seleção sub-20 do Brasil, já treinou várias vezes no CT Parque Gigante, foi chamado pelo Roger Machado e sua comissão, goleiro nascido em 2007. O zagueiro Pedro Cauã, também jogador de seleção brasileira de base, nascido em 2006. Os meio-campistas Bernardo Jacob, nascido em 2006, o Gustavo, nascido em 2006, e o Iago Noal, esse todo mundo conhece, volante /meia, nascido em 2007, um dos grandes destaques da base do Inter. Esses 5 garotos foram chamados e vão participar aí dessas 2 semanas de treinamentos no CT Parque Gigante. Importante também, tá? Fernando, se recuperando da lesão na panturrilha, o Inter trabalha com o retorno do Fernando no dia 21 contra o Vasco, lá em São Januário, tá? E também vão ser semanas importantes para trabalhar a nova dupla de laterais. René voltando à titularidade, já que o Bernabei está suspenso, e o Aguirre fazendo sua estreia no lado direito, já que o Bruno Gomes também está suspenso. Eu quero falar agora, tá, sobre uma mudança muito importante que foi anunciada porque a CBF oficializou a mudança do seu calendário para a temporada que vem, para a temporada 2025. O que vai fazer com que o Inter tenha uma alteração importantíssima no seu planejamento, tá? O Campeonato Brasileiro, ele foi antecipado para o mês de março. Geralmente ele começa no mês de abril. E por conta disso, os estaduais também foram antecipados em 2 semanas. Eles vão começar entre o dia 11 e 12 de janeiro. A gente está falando de primeira semana de janeiro, começando os campeonatos estaduais. Sendo que o Inter vai jogar a última rodada do Brasileirão agora no dia 8 de dezembro, contra o Fortaleza, lá no Castelão, no Ceará. Ou seja, uma reapresentação que vai acontecer
4, 5 dias antes de uma estreia de Campeonato Gaúcho. Um gauchão que é importante, talvez o mais importante dos últimos anos. O Grêmio podendo ser octa e igualando o feito do Internacional. Enquanto o Inter está tentando impedir isso e voltar a ganhar o gauchão, algo que não acontece desde o ano de 2016. Então é uma mudança importante, tá? Possível estreia do gauchão entre 11 e 12 de janeiro, tá? Não foi oficializado ainda pela FGF, a Federação Gaúcha de Futebol, mas já foi indicado pela CBF, só que os clubes têm que, por lei, darem pelo menos 30 dias de férias para o grupo de jogadores. Ou seja, se eles vão começar a sua folga e as suas férias no dia 9, depois da última rodada que é no dia 8, desse Campeonato Brasileiro que termina agora no mês de dezembro, eles vão ter 30 dias, ou seja, eles voltariam no dia 8 de janeiro, com o campeonato começando entre 11 e 12. Não teria nem como treinar pensando no gauchão. Fazer uma pré-temporada, não teria 2 semanas de pré-temporada ou 3, como a gente está acostumado. E aí o Inter estuda 2 possibilidades. Uma delas, jogar o gauchão com os garotos, com o sub-20, começar o Campeonato Gaúcho, ou dividir as férias do grupo de jogadores, tá? Por quê? Tudo isso está acontecendo porque a gente vai ter o Super Mundial de Clubes, o maior, a promessa pelo menos da FIFA é que seja o maior mundial de todos os tempos, tá? De clubes, que é do dia 15 de junho ao dia 13 de julho do ano que vem, e os campeonatos serão paralisados, então vai ser um período ali de 29, 30 dias sem jogos para os clubes, tá? Aqui no Brasil e na América também. Inclusive serão 4 representantes do Brasil. Palmeiras, Fluminense e Flamengo, os últimos campeões de Libertadores, e o campeão desse ano, Atlético Mineiro ou Botafogo. O Inter estuda ou começar então o gauchão com o sub-20 ou usar esse período como férias. E aí tu daria 15 dias de férias agora em dezembro, para se representar lá na primeira semana, no iniciozinho de janeiro ou última semana de dezembro, ou tu bota os garotos. É isso. Bota os garotos, ou tu dá 15 dias em dezembro e 15 dias lá o restante das férias nesse meio de ano quando tiver o Super Mundial, porque a ideia era treinar durante o Super Mundial, mas tu é obrigado por lei a dar 30 dias de férias, é uma situação que o Inter tá avaliando. Gente, quero dar um recado antes da minha parceira Societex, tá? Para tua pequena, média ou grande empresa. Chama a Societex, porque tá chegando o momento de tu pagar o 13º salário do teu funcionário, tá? A primeira parcela já tá batendo na porta, vai ter a segunda depois no mês de dezembro, então chama a Societex, porque o que eles vão fazer? Eles vão analisar a tua empresa e ver se tu tá pagando impostos acima do que tu deveria estar pagando ou não. Ó, aqui tu tá pagando certinho, aqui tu tá pagando a mais, vamos recuperar esse valor que tu pagou a mais, porque foi injusto tu pagar isso aqui. É isso que a Societex vai fazer. E eles vão ter um lucro muito menor do que o teu em cima desse valor que eles recuperarem. Ou seja, o teu primeiro contato com a Societex, tem o QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do teu celular, tem as redes sociais deles aqui também, é gratuito. O teu contato e a análise que a Societex vai fazer da tua empresa, ela é de forma gratuita. Chama o pessoal da Societex porque eles podem te ajudar a recuperar milhares ou até milhões de reais. Agora eu quero falar, tá, sobre uma informação, porque tem muita gente perguntando, Lucas, o que o Gustavo Grossi vai vir fazer em Porto Alegre? O ex-diretor-geral da base do Internacional, que sempre teve muitas críticas durante a sua passagem, outros que elogiavam, enfim, eu não sou nem 8 nem 80 nessa situação, mas ele está voltando a Porto Alegre, possivelmente vai morar aqui, porque ele está hoje trabalhando nas seleções de base da Argentina, na captação de atletas para as seleções de base da Argentina, depois de fazer um baita trabalho no Rosário Central, no River, e vir para o Inter aqui em Porto Alegre. Só que tem um projeto da AFA, da Associação de Futebol da Argentina, que está acontecendo, e que vai acontecer, no caso, aqui em Porto Alegre, que ela busca fazer a formação de jovens de outros países, tá? E é uma parceria, inclusive, com o Soledade Futebol Clube, que é um clube da Zona Norte, um clube pequeno, obviamente, da Zona Norte aqui de Porto Alegre. Vai preparar jovens das categorias sub-15 até de sub-5 até sub-15, com a estrutura do Soledade Futebol Clube ali na Zona Norte de Porto Alegre, e vai, inclusive, ter uma entrevista coletiva, que vai ter a participação do Gustavo Grossi nos próximos dias. É por isso que ele está retornando a Porto Alegre, nada tem a ver com o Inter. Para fechar, tá? Quero falar de Bernabéi, porque tem se falado lá em Belo Horizonte sobre Bernabéi e Cruzeiro. O que existe em relação a isso, tá? É uma informação que começou a vir lá de Minas Gerais, tá? Que dá conta de que o Cruzeiro, procurando laterais esquerdos para 2025, primeiro porque o Marlon, que é o seu titular, é um jogador
que a qualquer momento pode ser vendido pela qualidade que tem. Já foi até um lateral que o Inter teve interesse, que surgiu na base do Inter, inclusive, mas ano passado o Inter teve interesse nesse jogador, que é muito bom, teve até convocação para a seleção já há um tempo. Não se sabe se o Marlon vai ficar. O Cruzeiro tá olhando até o Wendel, lateral esquerdo que surgiu no Grêmio, tá lá na Alemanha, no Bayer Leverkusen, mas eles falaram que o Bernabei também seria uma opção caso o Inter não fechasse com o jogador. Eu conversei com pessoas do Cruzeiro, que administram o Cruzeiro e o futebol do Cruzeiro, e conversei com pessoas do staff do Bernabei, que me garantiram que não há nada em relação a isso. Nada em relação a Bernabei no Cruzeiro, que não é verdade, e que a prioridade é permanecer no Inter. O Inter tem 2 dirigentes na Europa nesse momento que vão passar na Escócia e negociar a compra do Bernabei com o Celtic Glasgow lá no futebol escocês, porque essa é a opção do jogador e do Internacional, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.